O livro de Enoque anuncia sobre o Filho do Homem. Muitos judeus rejeitam o livro de Enoque, pois o livro de Enoque prova que o Filho do Homem, Jesus, é o Messias enviado pelo Senhor, Deus dos exércitos. E um dos motivos pelo qual ele é rejeitado é que o livro de Enoque revela que o Filho do Homem é Deus, eleito e Messias. Mas nós, os seguidores de Cristo, temos que, no nosso tempo, restaurar o verdadeiro entendimento sobre o livro de Enoque, porque os apóstolos de Cristo e o próprio Cristo ensinam as palavras de Enoque. Mas você pode me perguntar, Jesus ensinou as palavras de Enoque? Diga-me algumas delas. Vejamos as palavras de Enoque sendo citadas pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, de capítulo 22, dos versos 23 ao 33, nos diz o seguinte: Naquele dia, aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, porém serão como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Jesus, quando estava falando com os saduceus, ele disse que eles erram em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E por isso Jesus Cristo disse: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Lembre-se que Jesus conhece as Escrituras e citou o que as Escrituras dizem. E de onde ele tirou este tipo de pensamento? Jesus tirou isso do livro do profeta Enoque, pois em Enoque, de capítulo 51, nos diz o seguinte: todos os justos se tornarão como os anjos nos céus. Se o próprio Filho do Homem, que é o Filho de Deus, utilizou as palavras de Enoque, quem somos nós para negarmos o que o profeta Enoque nos anuncia? Nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus disse que o livro de Enoque é escritura. Se você rejeita o livro de Enoque, você erra em rejeitar as Escrituras, pois o Filho de Deus nos anuncia que o livro de Enoque é inspirado pelo Senhor dos Espíritos. Em Enoque, de capítulo 48, dos versos 1 ao 8, nos diz o seguinte: Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, em volta de muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e o seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado e para sempre. Na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles se iraram
e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. Pois, em seu nome, eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes, pois, no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo, e como o chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos, e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas, no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão, e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los. Pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Em Isaías de capítulo 49, nos diz o seguinte: Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para as nações, para seres a minha salvação até as últimas terras do mundo. O profeta Enoque anuncia sobre o Filho do Homem. Enoque disse que antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, o nome do Filho do Homem era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Veja que a divindade do Filho do Homem é dita por Enoque, pois o nome do Filho do Homem já era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. E quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías nos mostra que conhecia também o livro de Enoque, pois Enoque nos diz que Jesus será a luz das nações. E por causa disso, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito do Senhor, diz que Jesus é a luz das nações. E de fato, ele é a luz dos gentios. O Filho do Homem é um apoio para os justos e santos se encostarem. Enoque nos diz que o eleito, que é o Messias, subsistiu na presença do Senhor dos Exércitos, antes que o mundo fosse formado e para sempre. Depois que o Messias voltar, com poder e grande glória, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes, mas eles serão lançados no lago de fogo, e por isso queimarão na presença dos santos, e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. Em Enoque, de capítulo 46, dos versos 1 ao 4, nos diz o seguinte: Ali eu vi um ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda a coisa secreta concernente a este Filho do Homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou um ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o Filho do Homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este Filho do Homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilharão diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente, o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama.
deste seu leito, eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. O livro de Enoque nos mostra que quando o Filho do Homem voltar, o Senhor Jesus levantará reis e poderosos dos seus lugares de habitação e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltaram, nem o louvaram, nem se humilharam diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. E eles serão punidos pelo Senhor Jesus Cristo. Em Enoque, de capítulo 50, dos versos 1 ao 5, nos diz o seguinte: naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se sentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá de sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos nos céus. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado, a terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Em Oséias, de capítulo 13, do versículo 14, tem uma profecia que fala justamente igualzinha ao que Enoque nos diz no capítulo 50, onde Oséias ele diz que os gentios, Efraim, será retirado do mundo dos mortos. Eu os remirei do poder do mundo dos mortos, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Em Daniel, de capítulo 7, nos versos 9 ao 10 e 27, nos diz o seguinte: eu, Daniel, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mateus capítulo 25, dos versos 31 ao 33, nos diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Em Joel, de capítulo 13, do versículo 12, nos diz o seguinte: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali, diz o Senhor, me assentarei para julgar as nações em redor. O livro de Enoque, no capítulo 50, nos diz o que irá acontecer na ressurreição dos justos, pois na ressurreição dos justos, a terra entregará de seu ventre, e o inferno, mundo dos mortos, entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. E por isso que os justos serão como os anjos do céu, que não se casam e nem se dão em casamento. Veja que o mundo dos mortos é o local onde as almas dos justos ficam. Mas, na ressurreição dos mortos, o mundo dos mortos entregará de si estes justos na ressurreição dos mortos. Aqueles que hão de ser ressuscitados na primeira ressurreição será o povo santo de Deus. Naquele tempo, o eleito, que é o Messias, se assentará sobre o trono de glória de chamas de fogo, cujas rodas é de fogo ardente.
pois Deus glorificou o Messias quando este foi ressuscitado dentre os mortos. E por isso, no tribunal de Cristo, que também é o ancião de dias, o governo e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será o reino eterno. E por causa disto, os justos habitarão na terra e a possuirão. Em Enoque, de capítulo 61, dos versos 8 ao 18, nos diz o seguinte: uma porção deles olhará para a outra, eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante, e aflição os prenderá quando eles virem o Filho da Mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis e os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis e príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a face da terra, cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los e expulsá-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. Então, a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos, daquele tempo em diante, eles não verão. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. E com este Filho do Homem, eles habitarão, comerão, deitarão, levantarão para sempre e sempre. Os eleitos e os santos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída sua glória. Em Gênesis capítulo 3, dos versos 14 ao 15, nos diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O livro de Enoque continua reforçando a divindade do filho da mulher. Como assim, filho da mulher? O texto de Gênesis está nos dizendo que era necessário que Adão, que é homem, tivesse um filho que entra em inimizade com a descendência da serpente. E por isso que o descendente prometido de Adão é chamado de filho do homem, pois o texto nos diz que é necessário que a mulher tenha o descendente de Adão, pois o filho do homem pisará a cabeça da serpente. E por esta causa, Enoque, inspirado pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, diz que o filho da mulher se assentará no trono de glória. E isso já provou que Enoque conhecia a profecia a respeito do descendente da mulher. Observe que é dito que desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Enoque nos diz que Jesus sempre existiu em segredo, e por isso Deus o preservou na presença do seu poder e ele foi revelado aos eleitos. Ainda existe mais textos que falam a respeito do Filho do Homem. Se Deus permitir, irei postar em algum outro estudo, ou melhor dizendo, irei trazer outro áudio a respeito disto, ok, meus irmãos? Existem várias profecias no livro de Enoque, as quais ainda não postei aqui no canal, as quais ainda também não trouxe em áudio. Mas, se você quiser aprender mais sobre o livro de Enoque, fique no canal, compartilhe o canal para o seu próximo. Que Deus
nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Veja que o livro de Enoque, ele revela sobre o Messias de Israel. Fala que o Messias já existia com o Pai antes da fundação do mundo. E que este Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. E este Filho do Homem é o descendente da mulher. E este próprio Filho do Homem também é chamado de Ancião de Dias. Veja também que foi dito que o povo de Deus ressuscitará e será como os anjos no céu, que não se casam e nem se dão em casamento. E o próprio Jesus Cristo chama o livro de Enoque de Escritura. Isso tudo nos prova que Jesus é o Messias enviado por Deus e que o livro de Enoque é verdadeiramente palavra de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, inclusive os judeus, em sua grande maioria, rejeitam o livro de Enoque, porque revela o Messias de Israel. E muitos judeus não creem em Cristo. Mas Deus está restaurando o livro de Enoque através de suas testemunhas. E isso é uma obra poderosa vinda da parte do Senhor. E é algo maravilhoso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.